Bom, pessoal, alguns pontos aí que eu tô vendo, né? Eu vou falar um pouco sobre uns 3 ou 4 pontos. Primeiro ponto que eu queria fazer uma reflexão é sobre a mega operação contenção no Rio de Janeiro. Eu vejo que a operação teve legitimidade, porém não teve inteligência, né? E essa falta de inteligência é falta de apoio do governo federal. Uma operação com inteligência ali no Rio de Janeiro já deveria ter acontecido há muito tempo e ela deveria ser repetida, né? O que acontece ali? Você pode, por regiões, vai isolando as áreas, vai retirando os trabalhadores, né? Fazendo vistoria com essas famílias, colocando elas em lugar seguro, né? Após isso, você entra na área com a área cercada por militares, helicóptero, tudo, né? E daí você faz as apreensões, certo? Esse é um ponto. Então, mas professor, isso é utopia, isso não dá para fazer. É lógico que dá para fazer, mas precisa da vontade do governo federal, né? Porque o governo federal não tem demonstrado vontade para fazer, né? Então, assim, você faz por áreas, por regiões, né? Não dá para fazer de uma vez, realmente fica inviável. Mas você faz por áreas, por regiões, vai retirando as famílias, as pessoas de bem com segurança. Tem que ter um planejamento. Isso é técnico, né? E você vai colocando segurança, vai colocando segurança que eu digo, policial, segurança estratégica dentro dos complexos, dentro da favela, né? E vai retirando as pessoas de bem, colocando elas em lugar seguro para fazer as apreensões. Ah, professor, mas o crime vai fugir para as outras áreas. Exatamente, por isso que você isola as áreas e daí você vai para as outras áreas. Né? Você vai fazendo isso estrategicamente, tecnicamente. Né? Isso é uma operação de inteligência. Mas, além de ser de inteligência, isso minimiza a morte. Por quê? Porque o crime não tem como reagir, entende? Ele não tem como reagir e ele precisa se entregar. A não ser que ele troque tiro com a polícia ou com o exército, ele sabe que ali ele não tem chance, né? Então ele se rende. Isso é uma operação técnica, é uma operação militar, é uma operação de guerra, né? Mas precisa de vontade do governo federal, né? Ele não tem demonstrado essa vontade. Então a mega operação do Rio foi legítima, porém ela não teve inteligência, né? Então isso precisa ser criticado, sim, né? A mega operação precisa ter inteligência, precisa preservar a vida, né? Não importa de quem, tá? Precisa preservar a vida. Agora, quando você faz uma operação policial com técnica, com inteligência e com força, né? O criminoso ele tende a se entregar, né? Ou a ser preso, né? Então, assim, você minimiza muito a violência, né? E tem um efeito, né? Porque você vai repetindo essas ações e vai eliminando o crime, porque agora o crime está lá, daqui 4 anos precisa fazer de novo uma mega operação e não resolve, né? Não resolve. Então, assim, não tem inteligência. Isso é um ponto que eu queria falar. Outro ponto que também está ligado, né? Todos esses pontos estão ligados. É a normalização da precarização. Então, por exemplo, não se pode falar favela, é comunidade, não se pode falar, daqui a pouco não pode mais falar pobre, né? Então, assim, a normalização de se morar em locais de miséria, a normalização da precarização do trabalho também, né? A normalização, a uberização da informalidade, né? Vamos dizer assim, já vai entender tudo, né? O trabalho informal. Outro problema que eu estou vendo bastante, a normalização da venda de nudes, né? A menina que tira a roupa e vende as fotos pela internet, a gente está vendo bastante isso em Instagram, em redes sociais, sites de namoro, né? Está acontecendo muito isso, né? Então, por quê? Porque falta de educação, né? Falta de educação, falta de uma formação, falta da família, falta da educação mesmo, da formação do indivíduo, né? Isso tudo está ligado, eu vejo como uma agenda que vem sendo traçada já desde 1990, né? Com a formação dessas BNCC, tudo para retirar o ensino diretivo
e colocar uma ideologização dentro da, da população, né? Eu vejo assim. Eu vejo assim, eu estudo isso, eu vejo isso. Mas o que nós estamos vendo atualmente é a normalização da precarização, né? O trabalho precário sendo como normal, né? Isso começou já, vem vindo várias políticas públicas, né? Por exemplo, o MEI é a contratação, né? A permissão da contratação pelo governo federal nos governos anteriores, né? Vocês sabem quem, eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai lá para debaixo do feed, né? Que a gente fala o nome de político aqui. Esse presidente que está aí, ele que fez, ele que sancionou o MEI, né? Que acabou com a CLT, transformou a CLT em PJ precarizado, né? Então a pessoa que era CLT, por exemplo, um garçom que era CLT, ele passa a ser PJ. Até professor agora em escola particular tem que ter PJ. Abre o MEI e ele não. Para fugir dos impostos, né? Então o governo federal permitiu isso, né? E depois disso ele permitiu também a contratação de funcionário público ao invés do concurso público. Né? A contratação agora é legal, né? A contratação. Fora isso, está vendo em universidade também, agora atualmente. Então, por exemplo, o estudante que está dando aula de pós-graduação. Não é mais uma pessoa que fez formação acadêmica em mestrado, em doutorado. Agora ele ganha uma bolsa de R$ 1.100, né? O governo federal oferece uma bolsa e qualquer um que tem uma formação pode dar aula em universidade como tutor EAD, né? É uma avacalhação da educação superior, né? Então, assim, nós estamos vendo a normalização da precarização, a normalização do trabalho informal, a normalização de se viver em locais perigosos, a normalização da droga, né, com essas políticas de liberação da maconha, né? Então, assim, a normalização de se fumar maconha em praça pública, a normalização também. Então, o que eu estou vendo bastante é que aumentou muito essa questão de prostituição, né? A falta de trabalho, a falta de opção, a falta de formação, né? Também leva pessoas, mulheres, adolescentes, homens, gays, né? Enfim, a se prostituírem, né? Por uma tentativa, às vezes, de melhorar o padrão de vida, né? Então, assim, muitas vezes, o que eu percebo é que não é a opção da pessoa de se vender, né? É uma falta de opção, né? Então, a pessoa não queria fazer isso, ela faz por falta de opção, porque está precisando de dinheiro, né? Então, isso é muito ruim, é muito triste, né? Então, assim, a normalização da venda de nudes pela internet, né, virou uma coisa normal, virou uma coisa comum, né? Se não for normal, é comum, né? Hoje você entra no qualquer site de namoro, aí as meninas estão vendendo nudes, às vezes se prostitui, marca com o cara por uma grana, vai lá, né? Então é isso. Isso daí é muito ruim. Não é um discurso moral, é um discurso técnico, né? Eu estou analisando tecnicamente. Por quê? Porque o trabalho, a formação está vulnerável, né? Então essa vulnerabilidade do trabalho, da formação, da falta de opção, né, faz com que essas coisas aumentem, né? Então aumentou bastante a prostituição, aumentou muito o uso de drogas com essas políticas públicas, né? Então isso é muito ruim, né? Então assim, tudo isso está sendo normalizado. Fora isso, uma agenda, aquela chamada agenda woke, né? Que é a agenda da nova esquerda, né? Os progressistas, né? Aí eles vêm com essa normalização também da falta de valorização da vida, por exemplo, o aborto, né? Tudo isso é muito ruim, muito triste, né? Então é isso, eu queria falar mais ou menos sobre isso. Eu fiz alguns vídeos, eu retirei, quer dizer, deixei estava público, eu deixei privado, porque nós estamos sofrendo muita perseguição e dá medo de ficar falando um pensamento livre, como se eu pudesse falar nos Estados Unidos. Aqui não dá para falar, né? Enfim, infelizmente, né?
nós estamos sendo cancelados, né? Os algoritmos do YouTube estão perseguindo, né? Então, se você fala nome, por exemplo, do presidente da República, alguma coisa assim, o algoritmo já bloqueia o seu vídeo. Então, seu vídeo vai lá para baixo do feed, né? Então, assim, algumas coisas que você fala, antes estava pior em alguns sentidos. Por exemplo, se você falar sobre vacina, sobre questionar a vacina, essas coisas, o YouTube já cancelava o seu canal, né? Aqui no Brasil, né? Porque eles seguem os padrões de normatização, desculpe, do STF, né? Que são os algoritmos ditados lá pelos técnicos do STF, né? Agora, a gente não pode falar muita coisa, tá? Então é isso. Essas análises que eu queria fazer, eu fiz alguns vídeos, mas acabei retirando. Um deles sobre a mega operação no Rio, já falei. Normalização da precarização é uma coisa que a gente está vendo no dia a dia, né? Cada vez sendo mais comum, trabalho precário, falta de opção, crime, droga, roubo de celular, normal no centro, pessoas procurando lixo na rua, virou uma coisa normal, né? Você anda ali no centro, tem um monte de gente procurando lixo, né? Mulheres se prostituindo, mulheres jovens se prostituindo, virou uma coisa assim, se não é normal, ficou comum, né? Ficou comum, né? Fizeram até uma música, tem até um funk que fala, mas agora todo mundo é puta, né? Então, assim, ficou uma coisa normal, a banalização, né? Outra coisa, né? Todas essas políticas de política woke, né? De querer colocar a contracultura como cultura. Então, o funk não é cultura, né? O funk é a falta da musicalização, né? Ah, professor, mas existe uma cultura no funk? Não, pode até existir, como em tudo tem cultura, né? Mas isso não é uma coisa que deve ser valorizado, né? O que deve ser valorizado é a questão da ética, a questão da moral, a questão do que tem valor no ser humano, né? De valorizar o ser humano e não de degradar, né? Porque o funk, ele vai degradando, né? Ele é uma apologia da degradação humana, né? Então isso é ruim, tá? Nesse ponto é ruim. E isso ser colocado como cultura é pior ainda, né? Mas eu vejo isso como uma ligação já dessas políticas educacionais, tá? Eu tenho falado isso bastante, falo nos vídeos sobre o BNCC, né? Se você ainda não leu o meu livro, A Coletivização do Indivíduo através da Educação no Brasil, leia enquanto ele não está sendo retirado aí, né? Porque não sei não, do jeito que está indo as coisas, está difícil, cada vez mais difícil a gente poder falar o que pensa, né? Principalmente envolvendo essas políticas absurdas, né? Cada vez mais absurdas em relação a tudo, né? E principalmente em relação à educação, que é a minha área, né? Grande abraço, que Deus nos ajude.